Boa noite a todos. Vamos hoje terminar o capítulo 7. Temos 2 temas rápidos hoje, não são extensos. Aliás, já falamos bastante desses 2 itens, mas é importantíssimo falarmos desses 2, porque às vezes, podem esclarecer dúvidas que trazemos e que nos ajudam nos vínculos e relacionamentos aqui na Terra. Então, o primeiro deles é simpatia e antipatia terrena. Bem, nós sabemos que a espiritualidade nos permite o esquecimento para que, através do esquecimento do passado, incluindo as pessoas que conviveram conosco em outra encarnação, incluindo os familiares espirituais que encarnaram junto a nós para a missão terrena, nós esquecemos para que, com o esquecimento, tenhamos aqui o total livre-arbítrio e a experiência renovada nas provas e expiações que passamos. Expiação no sentido de retomar o que não foi bem aprendido, bem esclarecido para o nosso espírito. Nós podemos sentir espontaneamente uma simpatia enorme por algumas pessoas e também uma antipatia inicial, uma primeira má impressão, por conhecermos ou não estas pessoas de outras vidas. Sim. Podemos ter a intuição, porque nós temos o esquecimento, mas trazemos a intuição, a impressão espiritual ligada às pessoas que convivemos. Então, afinidades espontâneas, muitas vezes, estão associadas a vínculos de amor de outras vidas. Aquelas amizades, aquelas parcerias, que a gente não precisa nem falar, parece que a pessoa já nos entende, não é? Isso tanto na família, como na vida social, na vida profissional. Pessoas que nós confiamos e que nós nos sentimos ali como se algo antigo nos trouxesse juntos. Nós ainda não conseguimos saber exatamente qual o vínculo que temos com estas pessoas, mas sabemos que ela nos representa algo. Intuitivamente sentimos que elas fazem parte da nossa existência, da nossa vida. É um amor que aflora espontaneamente, uma compreensão que surge, um afeto, uma coisa gostosa, vínculos passados. Mas fuçarmos para vermos quem são esses vínculos não é algo interessante para nós nesse momento, não é? Interpretar o que elas representaram em nossas vidas passadas, pela nossa condição evolutiva, pode nos trazer, no sentido das antipatias, dificuldades e impressões muitas vezes erradas. Porque nesta dimensão, nós nunca teremos claro o que o passado está sendo trazido para nós. Nesta condição de espiritualidade que vivemos aqui, na 3ª para a 4ª dimensão, nós ainda não conseguimos ter a exata compreensão dos papéis que estas pessoas representam para nós. Então, é a impressão que fica da facilidade do relacionamento ou a dificuldade. Mas também, e isso é algo muito importante de estudarmos, é que a nossa mente, ela emana um magnetismo intenso pelo pensamento do espírito, que é a nossa frequência espiritual. Cada um de nós tem uma velocidade de pensamento, tem uma sutileza ou densidade de pensamento de acordo com a nossa evolução. E temos também aquelas alterações espontâneas pelo nervoso, pela ansiedade. Então, até espíritos evoluídos, muitas vezes emanam pensamentos um pouco mais densos, não tão elevados, pela
emoção, pela parte emocional ainda instável. E quando nós emanamos esses pensamentos, nós criamos uma faixa de sintonia com outras pessoas. Então, muitas vezes, essa sensação de simpatia ou antipatia não está relacionado somente à encarnação passada, mas sim às frequências de pensamento que harmonizam com o nosso pensamento e as que antagonizam conosco. Pensamentos ligados a nosso sentimento, aos nossos projetos de vida, às nossas metas aqui na encarnação, e a qualidade dessas vibrações, se elas são sutis, amorosas, generosas, se essas emanações mentais, esse magnetismo, ele é rápido, ele é fluido, ele é mais etéreo, ele vai sintonizar com pessoas nessa mesma frequência. Então, existe, assim, uma simpatia imediata, porque são almas que vibram de forma muito semelhante. O que não significa que em outras encarnações elas estiveram juntas. Podem ser afinidades temporárias, que surgem aqui no nosso dia a dia para nos ajudar. Como também todos aqueles que não simpatizamos muito, em que as frequências de pensamento ali são muito diversas, as energias não são ali fluídas entre elas, não necessariamente são pessoas que nós não amamos de outras encarnações. Em suma, como nós estamos aqui ainda num corpo muito poderoso sobre o espírito, muito denso sobre o espírito, essas impressões não são claras para nós. Ao contrário de mundos mais evoluídos e de espíritos mais desenvolvidos, onde eles imediatamente reconhecem as famílias espirituais encarnadas, reconhecem as simpatias e antipatias do passado, inclusive a situação que os coloca unidos na Terra e os propósitos desta união. Nós sabemos que nenhum envolvimento, nenhum relacionamento aqui na Terra é ao acaso. Nós estamos ligados a grupos que têm finalidades de desenvolvimento, de trabalho e de aprimoramento juntos. Nós sabemos que na evolução, em todos os mundos, na evolução dos mundos, nós passamos pela expiação, onde nós retomamos o sofrimento que geramos, onde ali nós vivenciamos a dor que nós proporcionamos. Nós temos a fase da prova, onde este sofrimento já foi esclarecido, onde nós entendemos o mal que fizemos a nós mesmos e nos comprometemos a uma volta atuando de uma maneira melhor. Isto é a prova. E a missão, que é a sequência da prova, não para na prova, vem a missão. Quando trabalhamos para que os nossos irmãos não realizem situações, não façam, não criem energias que os levarão ao sofrimento naquilo que nós espiamos, provamos e hoje trabalhamos. Então, nós temos que levar o esclarecimento daquilo que nós aprendemos. Então, a vida evolutiva é tão linda, porque nós falhamos, nós aprendemos e nós doamos o que aprendemos depois. Esta é a sequência da evolução. Então, todos nós temos aqui expiações, provas e missões. Quando nós temos este contato, que nós falamos, nossa, eu conheço essa pessoa como se já fizesse parte da minha vida, aquele déjà vu, né? De lugares que nós vamos e falamos, você já conhece esse lugar. Muitas vezes não são familiares espirituais, mas sim situações colocadas para nós pela espiritualidade, em sonho, que nós vamos estudar os sonhos, durante a noite, apresentações de situações em que esses irmãos estarão presentes. Então, nós achamos que já conhecemos esses irmãos por ser do passado. No entanto, por serem do passado, mas, no entanto, são irmãos apresentados a nós
durante a emancipação da alma, durante a noite, quando nós estamos em atividade espiritual, e que nós já conhecemos esses irmãos, nos preparamos para encontrá-los, e quando eles chegam a nós aqui, no encontro terreno, nós pensamos, nossa, eu já conheço essa pessoa. Mas não é o caso da outra encarnação, é o caso de uma apresentação pela espiritualidade. Por isso que eu digo que não é interessante nós fuçarmos com videntes, com pessoas que se utilizam dessa prática de especulação de tantas maneiras, porque com o tempo, com a nossa depuração, nós mesmos iremos interpretar e reconhecer o papel de cada um de nós em nossas vidas. O que nos cabe nesse momento é amenizar as arestas, entender as diferenças espirituais que nós nos encontramos aqui na Terra, para amenizar as antipatias e as dificuldades. Lembrando que nos irrita, nos provoca, nos cutuca comportamentos dos irmãos, e de alguma maneira nos ferem demais, porque de alguma maneira nós ainda estamos curando chagas ligadas a essas imperfeições morais. Então, a espiritualidade nos ensina que muitas vezes nós falamos, mas eu me irrito com essa prática, mas eu não faço isso. Eu não faço nesta encarnação. Mas são reminiscências, são lembranças de outras encarnações, de imperfeições minhas, né? Porque o meio é o nosso espelho. Então, eu me irrito com aquele semelhante que traz comportamentos que eu já trabalhei dentro de mim e que já superei. No entanto, estão ainda ali, impregnados no meu espírito, em outras encarnações, provavelmente, tá bom? E, claro, aquelas pessoas que fazem coisas que nós fazemos e que nós ali temos um espelho direto. Em suma, as diversidades serão necessárias para o nosso aprendizado. Então, a diversidade de condições espirituais é a nossa prática de reforma aqui na existência terrena. Somente através dessa diversidade de magnetismo que nós exercitaremos o nosso equilíbrio para a evolução espiritual. Né? Então, mesmo aqueles que nós não conseguimos ter ali uma afinidade, que seja uma prática de reforma e até de doação aos irmãos que de alguma maneira nos atingem, tá certo? Lembrando também que quanto mais nós desenvolvemos as antipatias, criam-se elos ali entre os espíritos, de mágoa, de ressentimento, que nós teremos que reparar. Então, se nós não temos tanta facilidade com alguns irmãos, vamos respeitá-los, ajudá-los, para que não crie um elo de desentendimento e de processo ainda de resgate, de reencontro com esses irmãos que nós ainda não admiramos tanto, tá certo? Lembrando que se não admiramos é porque também nos vemos nestas condutas. Alguma dúvida sobre essa parte das antipatias? Nós já tínhamos falado sobre essa parte. Tá tranquilo para vocês? Tá tudo bem? Então vamos continuando. Esquecimento do passado. Também falamos bastante aqui do esquecimento do passado. E a espiritualidade é tão maravilhosa, né? A criação de Deus, as leis de Deus são tão perfeitas, que mesmo o Pai, tirando de nós as lembranças, a vestimenta material que nos faz esquecer o passado, pela densidade da matéria, da vibração material, do fluido vital, nós esquecemos o passado, nós vemos que fica no nosso espírito as impressões, como ligado aos irmãos, as impressões que nós estudamos na espiritualidade, os preparos que nós tivemos na espiritualidade, ficam em nosso instinto, em nosso interior, em nossa intuição sobre as expiações, as provas e as missões que trazemos. Então nós pensamos assim, não seria mais fácil lembrarmos do passado,
lembrarmos os erros que cometemos, para não errarmos desta vez? Nós não lembramos, mas a intuição está ali para acertar. E por que o Pai permite esse esquecimento? Porque com o esquecimento existem duas coisas fundamentais. O livre-arbítrio para refazer as situações difíceis de uma forma melhor ou permanecer nelas. O Pai nos dá o livre-arbítrio para o acerto e para o erro. Essa é a bondade do Pai. Ele nos permite executarmos as nossas situações na Terra, passarmos pela vida terrena, nas condições evolutivas que temos, com todos os nossos acertos e erros. Então, o livre-arbítrio vai nos possibilitar esta caminhada exatamente de acordo com o que eu sou e com o que eu quero. Eu determinarei o tempo que eu permanecerei no sofrimento, ou o pequeno tempo que me fará ir à luz. Eu escolherei o tempo de aprendizado futuro. Eu determinarei por livre-arbítrio as condutas terrenas. E, em segundo, por que elas são tão importantes? Porque ao ter o livre-arbítrio, eu mostro a mim mesmo se eu estou pronto ou não para novas tarefas. Se o alto me orientar em tudo e eu não tiver a minha iniciativa própria, como eu poderei aceitar outras metas? Como eu estarei seguro para aceitar novas metas? A evolução é perfeita. Nós só atingiremos estágios renovados, superando os passados. E para isso é necessário a responsabilidade individual de cada um de nós. Então, nós precisamos esquecer. Mas a bondade do Pai é tão grande que essa centelha que brilha, ela vai mostrando e norteando os caminhos e as condutas a serem tomadas. Por isso que quanto mais sintonizados à luz, à prece, ao plano espiritual, à natureza, que é um reflexo divino, ao amor ao semelhante, mais essa intuição vai estar aflorada. Quanto menos sintonizado eu estiver à reflexão interna, à apreciação da natureza, à atitude diária melhor, ao carinho aos semelhantes, menos eu estarei acessando a minha intuição interna divina, porque esse fluido denso de pensamentos de mágoa, tristeza, revolta, indignação, medo, escondem a luz divina que traz toda a sabedoria de conduta. Mas o Pai quer que cada filho descubra por si só esta luz. Então nós esquecemos e recomeçamos com essa chama sagrada que nos norteia e nos mostra. Espiritualidade, a evolução é tão maravilhosa que além dessa intuição interna que nos norteia, os mentores à noite nos trazem toda a orientação para o acerto. Se erramos, é porque ainda estamos numa condição de evolução que há o prazer, o orgulho, né? Aí as vibrações ainda do medo nos dificultam a plena atuação da luz espiritual em nós. E isso faz parte da nossa caminhada. Estamos aí felizes porque há uma renovação no planeta e muita coisa vai mudar, porque a nossa energia está mudando. A espiritualidade está mudando a nossa energia, a nossa vibração energética. Mas depende de nós. Depende da nossa boa vontade, de como estamos aqui, reunidos, refletindo sobre os ensinamentos do alto, fazendo as nossas preces diariamente,
sendo um pouco melhor do que éramos no dia anterior, né? Então, este esquecimento é necessário. Não preciso nem dizer porque não devemos pagar cartomantes, porque elas vão nos dizer coisas ligadas a espíritos que estão ali nesta prática de, vamos dizer assim, de divertimento e exploração da curiosidade alheia. Então, eu fui numa entidade que recebeu, uma médium que recebeu uma entidade, me falou isso, que eu vou ter essa situação, que eu vou mudar de emprego, que eu vou ter que fazer isso. Não busquem, não busquem. Para não estarem nessas teias que envolvem a tentativa de subornar e facilitar a jornada espiritual. A jornada espiritual é perfeita. Ela exige de nós a paciência. Nós não temos desvendado à nossa frente o futuro para a nossa proteção. Nós não temos equilíbrio ainda para sabermos o dia do nosso desencarne. Os mundos evoluídos já sabem o dia que eles virão, o dia que eles irão, que eles voltarão. Nós não temos equilíbrio para saber quais os rumos que eu tomarei daqui para frente. Vai depender da minha condição energética, da minha condição espiritual. Vai depender o que lá na frente eu dou ao alto, o que eu dou ao universo, o que eu dou ao semelhante e retorna ao meu espírito. Tudo o que somos é reflexo do que doamos. Então não adianta a cartomante falar o que vai acontecer se eu não tiver a energia de doação necessária para este universo, representado pela família, pelos animais ao meu lado, pela natureza, pelo meu trabalho, pelas minhas práticas. Não adianta. Cartomante nenhuma vai acertar. O que a espiritualidade nos fala? Fé, confiança, estamos ao seu lado, te guiaremos, te curamos. Preciso dizer mais do que isso? Será que a gente precisa saber mais do que isso? Quando nós tivermos equilíbrio para que estes véus do passado e futuro saiam, eles sairão. Muitos de nós terão, durante a encarnação, já flashes do passado e do futuro. Eles começam a aparecer na oração, no sono. Eles começam a aparecer em intuições, quadros à nossa frente. O alto vai dando para nós a abertura desse esclarecimento de acordo com a mudança da emanação energética que eu começo a passar. Quando esse magnetismo fortíssimo que nós temos, nós começarmos a entender a força que ele tem, nós saberíamos que nós não temos limite para nada. Uma força magnética que nós carregamos em nossa mente, vinda do nosso espírito. Uma força capaz de absorvermos agora o que está acontecendo no Japão em tal endereço. Por que não conseguimos isso ainda? Porque a materialidade ainda nos sufoca. Porque nossa mente é capaz de chegar em segundos em outros planetas, em outros locais deste planeta, em outras camadas espirituais. Isto é o magnetismo espiritual. Mas ainda não conseguimos. Porque estamos aqui, né, presos, num corpo ainda muito animalizado. Só digo isso para que a gente possa aspirar uma reforma íntima cada vez mais intensa para que este futuro e esse passado comecem a clarear a nossa vida. Tá bom? Mas por enquanto ele está ali,
esquecido, né? Vamos dizer ali, mostra o que você consegue, Marina, mostra o que você vai fazer. A gente sabe do que você é capaz. É isso que a espiritualidade fala para nós. E a prova, bem vivida ou ainda com erros, exigirá mais exercícios, que nem na escola, né? Na prova, se a gente não vai bem, volta, faz a recuperação, passa de novo por aquela situação, tá certo? Então, esquecer passa a ser uma dádiva à medida em que nosso passado, pela condição evolutiva que temos, ainda não é tão brilhante. Temos um passado ainda de dor, de tristeza, de revolta. E talvez esse passado se abrir a nós, ainda numa condição evolutiva não tão grande, possa até nos trazer desequilíbrios. Então, a espiritualidade também tem essa bondade de muitas vezes não mostrar aquilo que nós geramos a nós mesmos. Tá bom? Alguma dúvida? Deixa eu ver, tem uma pergunta. Tem um comentário aí, Marina. Deixa eu ver o comentário. A Jane, né? Oi, Janinha. Marina, comigo isso acontece muito de sentir uma antipatia e faço de tudo para mudar, mas toda vez acabo decidindo. Sim. Quando nós percebemos a dificuldade, Jane, é um exercício, né? Quando nós estamos num planeta de uma diversidade muito grande, quando nós sentimos esta flechada, vamos dizer assim, nós nos decepcionamos, nos chateamos. No entanto, o que nós precisamos pensar, Jane, que essa diversidade é o que nos levará ao exercício do perdão, ao exercício da compreensão, da caridade, do amor. Se todos fôssemos iluminados, não haveria esse exercício. Se todos já tivéssemos a condição de sexta dimensão, sétima dimensão, esses não precisam mais da diversidade. Mas em quarta, quinta dimensão, terceira dimensão, nós precisamos da diversidade. Geralmente, aquilo que as pessoas nos ferem são feridas abertas que nós precisamos trabalhar. Então, que essas mágoas, que essas antipatias nos trazem, Jane, seja assim um aprendizado, né, para uma reforma e uma aceitação do semelhante. Pense sempre assim, aquele que agride geralmente sente muito medo. Aquele que ofende geralmente se sente muito inseguro. Quanto mais se esbraveja, mais fraco está. Então, quando nós entendemos como os irmãos agem e por que eles agem dessa forma, fica um pouco mais fácil perdoá-los. Tá bom, querida? Como nós também temos tanta necessidade de perdão, de aceitação, e quando os nossos mentores nos olham, é a mesma sensação que nós temos com os irmãos que nós achamos ali mais difíceis que nós, né? Eles pensam, nossa, a Marina ainda está nessa batida, né? Vamos ajudá-la, porque ela ainda está ali teimando com aquela situação que a leva a tanto sofrimento. Vocês saibam, nós sabemos que nós vamos reencontrar todos os irmãos que nós não amamos ao longo da existência. Porque nós não chegaremos à casa do Pai, ao retorno à casa do Pai, sem amar a todos. Então, vamos começar a exercitar, porque para chegar na volta à casa do Pai, que é o percurso todo de evolução planetária, teremos que amar a todos indistintamente, como Jesus já fazia. Por isso que Jesus veio nos ensinar. Porque ele já tinha essa volta à casa do Pai. Amar a todos os semelhantes indistintamente. Então, nós estamos aí no exercício, Jane. Nós estamos nesse exercício que às vezes é complicado, é difícil. Talvez o maior embate que nós tenhamos aqui na Terra é a diversidade espiritual. Eu acho que é um grande desafio que nós temos aqui. Né, querida? Que Deus já conseguir, né, meu amor? Vamos sim. Vamos sim, minha linda. E quando vem que bate aquela mágoa, aquela raiva, faz a prece, sabe? Quando a pessoa te ofender,
faz uma prece, se recolhe e dá o melhor. Nada é mais forte do que um sorriso, não há o que não quebre um sorriso, né? De amor. Verdade. Gente. Obrigada. Obrigada, querida. Mais alguma dúvida desta parte para a gente entrar no capítulo 8? Vou começar o 8. Tem um tempinho aí, tem 10 minutinhos para começar o capítulo 8. Podemos ir, então? Bem. Sonho, sono e algo que a ciência estuda tanto. A espiritualidade nos explica muita coisa. Nós sabemos que nós desencarnamos todos os dias, né? Desencarnamos entre aspas, porque nós vamos para a pátria espiritual todas as noites, ao dormirmos. E existe uma diferença infinita nas emancipações da alma, ou seja, quando nós dormimos, os laços fluídicos estão ligados ao corpo e nós vamos para o nosso trabalho espiritual, para a nossa vida espiritual. Esta vida espiritual é uma vida que tem o objetivo de trazer o estudo, o esclarecimento, a orientação com os guias, o objetivo de conhecer o passado e o futuro, e quando nós acordamos vem como intuição, o objetivo de nos acalmar e nos preparar para as provas mais difíceis da encarnação, o objetivo de trazer boas notícias. A espiritualidade nos traz boas notícias através da emancipação, onde nós realmente estamos face a face com os nossos guias, nossos anjos de guarda, os irmãos que já desencarnaram, que nós amamos, e a situação de vida no plano espiritual. Isso é para todos? Não. Para os espíritos que já buscam o esclarecimento e a luz espiritual. Os que não buscam, que ainda não despertaram a consciência espiritual, não despertaram a busca na reforma, a busca no aprimoramento, o toque do sentimento do amor, eles vão em busca apenas das suas paixões mais mundanas. Então eles irão para as festas, para os bares, para os locais onde existe droga, onde existe briga, onde existe violência, camadas mais baixas da espiritualidade. Então, esta emancipação, o direcionamento desta emancipação depende de indivíduo para indivíduo, de espírito para espírito. Isso não está colocado aqui no começo, mas eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem bem o que acontece na hora do sono. Nós não precisamos ter medo do sono, do que nós vamos encontrar, porque nós não vamos encontrar nada diferente do que nós buscamos aqui na Terra. Nós não vamos encontrar nada diferente do que nós somos. Nós não vamos encontrar nada diferente do que os nossos desejos mais íntimos. A vida terrena, ela é repleta de necessidades materiais, né? A vida do corpo, a vida social, a vida... Mas aqueles que já despertaram a busca por valores um pouco maiores, já não estarão presos à busca frenética terrena ao dormir. E vão querer o descanso, o conhecimento, o encontro, o trabalho, o lazer prazeroso, visitar uma montanha, visitar uma floresta, ir a uma praia, sim, também é tratamento, também é refazimento espiritual. Na condição que nós estamos, na Terra, nós temos emancipações de todos os tipos, não é? Aqueles que vão buscar a vingança e aqueles que vão buscar o trabalho e a reforma. Quando nós estamos no começo da emancipação, quando nós estamos começando a dormir, nós estamos ainda na frequência de pensamento, magnetismo ligado às coisas da Terra. Então, qualquer um de nós, por mais que a vida espiritual à noite seja produtiva, todos nós temos aqui o quê? A correria do dia a dia, o trânsito, a preocupação com o filho, com o marido, com o irmão, com a mãe, as brigas, os desentendimentos, o dia a dia normal.
os desejos, os medos. Estas impressões fazem parte dos sonhos, representam sonhos, logo a saída do corpo. Quando nós saímos do corpo, nós estamos saindo do nosso corpo. As impressões ligadas ao emocional, ao corpo emocional e ao corpo mental ligado à terra se manifestam em sonhos. Então a gente sonha com o trabalho, a gente sonha com a briga que teve com alguém, com a vingança do outro, a gente sonha ali que tá indo passear, ou enfim, sonhos diversos, né? Que a gente estava num lugar e choveu muito, enfim, ligado aos nossos medos. Quando o espírito expande mais longe da frequência do corpo emocional, nós começamos a vibrar no corpo espiritual, na vida do espírito. E é aí que ocorrem os encontros com os familiares espirituais, a orientação dos mentores, a visita às colônias, a participação em trabalhos espirituais. Nós não trabalhamos somente na Terra, nós doamos nossa energia, nós doamos o nosso trabalho também na pátria espiritual. Fazemos parte de grupos socorristas, somos convidados a participar de grupos de atendimento na Terra, grupos médicos. Aquele que participa enquanto encarnado de trabalhos espirituais, quando desencarnar, chega lá já com o passaporte pronto, ó, já trabalhava lá, já trabalho, já começa o trabalho no dia seguinte. Quantos irmãos que desencarnam, uma semana depois, estão no centro espírita, estão nas colônias já trabalhando, demoram uma semana só para se recuperar da parte de transição, perturbação espiritual do desencarne. Então, essa expansão maior traz as lembranças em sonho da vida espiritual. Como nós somos muito materializados ainda, terceira, quarta dimensão, quinta, o que acontece? Nós geralmente nos prendemos, na terceira e quarta dimensão, aos sonhos da emancipação da alma, quando o espírito sai do corpo. São nesses sonhos que geralmente nós nos prendemos. Eu não lembro de sonho nenhum, então eu não saio do corpo? Saio. Mas as impressões muitas vezes não ficam na mente. O que acontece? Esses sonhos espirituais, quando a gente expande muito e já está no espiritual. A espiritualidade permite que a gente lembre de tudo? Não. Para que não haja uma perturbação na vida terrena. Vejam, se eu vou visitar uma colônia espiritual, se eu vou aprender a levitar com os meus mentores, eu chego na Terra, eu vou gostar de ficar aqui? Não. Então, eles não permitem as lembranças prazerosas da vida na quarta e quinta dimensão, para que não haja aqui um desânimo, uma tristeza, uma angústia de estar encarnado. Quando o espírito vai evoluindo, as lembranças da vida espiritual aumentam e os sonhos espirituais aumentam também. Tá certo? Então, não existe, para cada indivíduo, existe um processo nesta situação de sono e sonho. Então, não adianta falar, eu sonhei com gato, então gato é isso. Eu sonhei com cavalo é isso. Não existe isso. Caiu o dente, é porque vai morrer alguém. Então, essas coisas são, vamos dizer assim, são lendas criadas aí pelo povo, e muita gente acha, às vezes, que se sonhou aquilo vai acontecer e acaba sonhando com aquelas coisas. Fica preso a ritos, tá? A dogmas terrenos. Muitas pessoas falam, eu sonhei com um santo. Muito difícil a gente sonhar com um santo. Por quê? Porque um santo tem uma estatura espiritual, um santo que eu digo, Santo Agostinho, é uma estatura espiritual muito acima da nossa. É difícil a gente entrar na frequência de Santo Agostinho. Então, assim, eu sonhei com Santo Agostinho. O que eu sonhei? Eu sonhei com entidades que manifestam a corrente de Santo Agostinho. Trabalhadores de Santo Agostinho. Aí sim. Então, além da espiritualidade, muitas vezes não permitir a lembrança,
eles ainda nos pedem para estudar, entender a interpretação espiritual desses sonhos, tá certo? Ao contrário dos irmãos com uma evolução maior. Quais serão as condições de emancipação da alma? Serão muitas vezes utilizados pelas falanges de sofrimento na Terra, né? Sofrem junto a esses irmãos, porque buscam ao dormir o prazer em gangues, em brigas, em violência, em trabalhos espirituais, invocando entidades sofredoras, e por aí vai. Tá? Então, o que nós devemos fazer antes de dormir para que a nossa emancipação seja adequada, nós que já buscamos uma consciência espiritual? Sempre uma prece antes de dormir, uma meditação, um envolvimento. Cada um de nós deve envolver a natureza em pensamento, um pôr do sol, uma praia, uma montanha, nos mentalizar cercados de luz, nos mentalizar envolvidos no manto de luz, para que a emancipação seja muito grande, seja muito etérea, seja muito rápida, tá bom? Para que a gente não fique ali do lado do corpo. Eu emancipo, mas fico tão preocupada com a vida terrena. Às vezes a gente acorda mais cansado do que dormiu, porque dorme, não emancipa, fica sentado na sala ali, pensando na vida, nos problemas, né, nas questões, nas dificuldades materiais, no sofrimento do problema do casamento do filho, e assim vai. Nós vamos continuar semana que vem esse tema, que esse tema é importante entender, para desmistificar tanta coisa que a Terra traz para tentar nos enganar, né, sobre sono, sobre... E a ciência também, paralelamente, estuda o sono e tem a sua interpretação fisiológica do sono, neurológica, que também tem a ver com o desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Nós vamos falar isso semana que vem, tá bom?